Alô? Alô? E aí, pessoal? Bom dia. Obrigado pela presença aí. Enquete rápida. Quem aqui trabalha ou já trabalhou com Web APIs, REST, JSON? Galera, show de bola. Muito bom, beleza. Bom, eu vou cobrir aqui a Sensidia, a empresa que eu fundei lá de Campinas. A gente trabalha muito com o design, exposição e gerenciamento de APIs. E a gente tem muito contato com empresas que expõem APIs e desenvolvedores de aplicativos que consomem APIs. Então a ideia é passar, a gente fez uma coletânea com 10 atributos de APIs muito bacanas que a gente compilou, que representam, na nossa opinião, uma API muito legal, uma API sensacional de usar. Tá? Se vocês quiserem depois acessar a apresentação, ela está disponível no SlideShare já. Então vocês podem acessar lá no meu usuário. Legal? Bom, rapidamente só para me apresentar, meu nome é Kleber Bacilli. Eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Cerquilho, aqui de São Paulo. Fica na beirada da Castelo ali. Imagino que ninguém conhece Cerquilho. Alguém? Não? Sempre tem um herói que mora em alguma cidade perto ali. É uma cidadezinha pequena, 30 e poucos mil habitantes. Eu sou formado pela Unicamp em engenharia de computação, sou colunista da Computer World e tenho especialização em empreendedorismo e inovação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E esses são meus 3 projetos vitalícios, né? Minha esposa e meus 2 filhos, meu filho e minha filha. Legal, beleza, vamos lá. Bom, como eu comentei, eu sou fundador de uma empresa chamada Sensidia. A Sensidia é especializada em design, exposição e gerenciamento de APIs. A gente tem uma plataforma tecnológica para gerenciamento de APIs. A gente trabalha com grandes empresas e startups também, ajudando essas empresas a desenhar APIs bacanas, a fazer o trabalho de engajamento de developers e a gerenciar essas APIs ao longo do ciclo de vida. Tá? A gente fica em Campinas, mas tem escritório aqui no Rio e tem várias vagas abertas lá, se vocês tiverem interesse, algumas para São Paulo, algumas para o Rio, e a maior parte para Campinas. Tá? Então, se tiverem interesse, vocês entram lá no site da empresa depois. Legal, bom, uma agenda rápida, eu vou fazer uma contextualização básica sobre APIs, mas eu vou passar batidão, né? Todo mundo aqui já conhece bastante, tem experiência. E aí eu separei os 10 atributos em 3 principais fases, né? No momento em que a empresa está se planejando para abrir as APIs, depois quando ela está fazendo o desenho dessas APIs e depois quando ela está operando efetivamente, tá? Então eu vou passar, sempre relacionar com essas três etapas aí. Bom, contextualização básica, assim, as Web APIs elas estão explodindo no mundo todo. Tem alguns catálogos públicos que hoje já contam com mais de 15 mil APIs públicas disponíveis, né? Não sei se vocês conhecem Programmable Web, por exemplo, é um catálogo de APIs públicas, uma coletânea de informações nem sempre muito atuais e nem sempre fáceis de consumir, mas é um volume muito grande de APIs. E esse é um assunto que tem chamado a atenção tanto de jovens startups, né, empresas que estão começando agora, construindo o seu app ou construindo o seu site, já pensando em como que elas vão disponibilizar APIs para que empresas externas, parceiros ou clientes possam consumir essas APIs, a grandes empresas globais. Né? Então, se você pegar alguns bancos estão começando a acordar para isso agora, empresas de varejo aqui no Brasil, normalmente várias delas já têm APIs expostas, algumas são nossas clientes, tá? Então é um assunto que está bem democrático, digamos assim. Aí, os 4 vetores principais aqui Cloud Computing, mobilidade, Big Data e Social, né? As APIs mais famosas do mundo são as APIs do Facebook, do Twitter, né, obviamente, e Google também, APIs com as quais você consegue fazer login, né, em outros aplicativos, essas são as mais famosas, mas tem muitas APIs fazendo bastante sucesso, a gente vai passar por algumas delas. Tá? Esse é um estudo chamado Nexus das Forças, que o Gartner, que é uma consultoria de tendências de TI, divulgou há uns anos atrás. Outro aspecto é a internet das coisas, a gente estava vendo a apresentação agora há pouco aqui, né, da FireWare. Então,
muitas jovens startups americanas que começam com um dispositivo bem tímido lá, elas já começam pensando não só no hardware e na conectividade desse hardware, mas também como é que ela vai se plugar dentro de um ecossistema maior, né? Dentro da casa conectada, dentro do carro conectado, dentro das cidades inteligentes. Então não basta apenas o hardware ser legal, ele tem um design bacana, ele tem uma arquitetura, uma conectividade legal, ele também precisa ser capaz de se integrar dentro de um ecossistema maior, né? Então essas são grandes tendências que estão impulsionando o desenvolvimento dessas APIs. Legal? Bom, esses são alguns exemplos de APIs. Eu trouxe aqui algumas que eu gosto muito. Não sei se algumas delas certamente vocês já conhecem, mas algumas que talvez vocês não conheçam. Essa da Twilio é uma API para telefonia, né? Então você consegue mandar SMS, fazer ligação, receber ligação, você ganha um número. É uma API bem legal e, na minha opinião, ela tem o melhor processo de onboarding, né? Ela tem a melhor documentação e é a API que eu acho mais fácil de qualquer pessoa entender e fazer o primeiro Hello World, né? Então, se você ainda não tem experiência com a API, essa é a API mais legal de você dar aquela primeira brincada, né? Você entra lá, fala assim, eu quero ter um número para eu poder enviar SMS da minha aplicação. Tá bom, ele já cria lá, ele já te dá os códigos prontos, você vai fazendo copy-paste e vai fazendo testes na hora, né? É bem legal. Bom, a Ford está aqui, né? Então está tendo o hackathon aí, quem constrói aplicativos legais para se integrar no carro, né? E aí tudo usando toda a estrutura de relacionamento com o desenvolvedor que a Ford criou. Bom, dos patrocinadores aqui, na verdade, como eles têm interesse em se expor para o público de desenvolvedor, ou eles estão querendo recrutar vocês para trabalhar para eles, ou eles estão querendo oferecer cursos e treinamento, né, como a Estácio e tal, ou eles estão interessados em expor recursos para que vocês possam construir aplicativos se integrando com esses recursos. Esse é o caso da Local Web, por exemplo, é o caso da Ford, né, tem APIs abertas. Algumas outras legais, essa Transparência Brasil é uma API que a gente fez o design e lançou no ano passado, ela foi uma API bem legal, porque a Transparência Brasil é uma ONG de combate à corrupção e eles têm muitos dados sobre todos os candidatos políticos. E aí antes das eleições a gente fez um projeto turbo lá, para conseguir pegar o site que eles tinham, fazer o design das APIs e lançar um developer site, permitindo que desenvolvedores externos criassem aplicativos usando as APIs deles, né? Foi um sucesso danado, eu falo um pouquinho mais sobre esse caso mais para frente. Tá? Outro caso muito legal é a SendGrid também, para envio de e-mail, né? Então ela é um disparador de e-mail, um gateway de e-mails, também uma das APIs que tem a experiência mais legal para os developers. Tá? Outro cliente nosso aqui, o extra.com.br. Beleza. Vamos lá, mas vamos entrar agora, então, se essas são APIs que a gente considera muito legais, quais são os atributos em comuns que a maior parte delas tem, para que nos fez classificá-las, né, como APIs bacanas. Vamos lá, passar pelos 10 atributos. E aí sempre eu vou tentar classificar esses atributos em uma dessas etapas, né? Primeira etapa aqui de planejamento e preparação. Bom, primeiro são as primeiras decisões de design, né? Tem sempre, para quem já tem mais experiência em tecnologia, né, viu o surgimento alguns anos atrás dos web services, né, de arquitetura orientada a serviços, de SOAP, XML. Isso por algum momento pareceu ser o santo grau, né? Pô, agora vai ficar muito mais fácil integrar aplicações diferentes. E realmente teve muita vantagem, teve uma utilização enorme, né? Mas hoje as principais APIs, especialmente as que têm apelo para desenvolvimento de aplicativos móveis, elas dão suporte a REST JSON, né? Então, tanto REST quanto JSON. No fim das contas, as vencedoras aqui são REST JSON. Então, um primeiro aspecto é a escolha correta das tecnologias, né? Não necessariamente você não precise dar suporte a XML e SOAP, mas se seu objetivo é atingir desenvolvedores de aplicativos, vocês precisam dar suporte a REST JSON, né, de apps mobile. Bom, o primeiro atributo, na verdade, esse é só um preâmbulo, né? O primeiro atributo é a proposta de valor.
A gente vê várias empresas nos procurando lá, estou interessado em abrir uma API para engajar desenvolvedores a construir aplicativos. Aí, quando a gente começa a fazer algumas perguntas, a gente vê que o cara não tem a menor ideia de quem vai estar do outro lado, quem é o desenvolvedor, que motivação ele pode ter para consumir a sua API, e ele acha que se ele lançar a API vai chover developer para construir aplicativo usando a API dele, né? Então, o primeiro aspecto é a proposta de valor. Então não adianta você fazer uma API com design bonitão, um site de developers, ter toda uma preocupação com o desenvolvedor, que se a API não puder ser usada para construir aplicativo para algo útil, você vai passar batom no porco, né? Ele vai ficar um pouquinho mais bonito, mas ele vai continuar sendo um porco, né? Então, a ideia da proposta de valor é extremamente importante. Então, antes de começar, você precisa pensar, para quem é essa API? O que vai motivar o cara que está do outro lado a construir um aplicativo para essa API? Aí entra toda a questão de modelos de negócio, por exemplo. Quando a gente pega a API do Facebook, do Twitter, elas são APIs grátis, certo? Você vai lá, cria um aplicativo e você pode desenvolver o aplicativo integrando com essas APIs. Em alguns casos, mesmo as APIs grátis, elas impõem limitações de volume para evitar abuso, etc. Mas tem vários outros modelos de negócio. Você pega, por exemplo, a Best Buy nos Estados Unidos, alguns de vocês devem conhecer. Eles têm uma API onde você pode navegar por todo o catálogo de produtos dele. Só que ao invés deles cobrarem do desenvolvedor para usar essa API, na verdade eles pagam o desenvolvedor. Então, se você construir um aplicativo que, por exemplo, tem um aplicativo legal lá que é o Price Drops, né? Então você diz, eu quero comprar um roteador wireless, e eu quero seguir esse roteador. Se ele baixar o preço, você me avisa. E ele manda um price alert toda vez que o preço dá uma caída. Se você usar esse aplicativo, você clicar nesse roteador, ele vai te mandar para o site da Best Buy, ou para o app mobile da Best Buy, e se você fechar a compra, ele vai te comissionar o developer que construiu aquele aplicativo. Então essa é uma forma de você pensar no modelo de negócio, em como que você vai engajar o cara que vai estar do outro lado. Quem é esse cara e como é que você vai engajar? Eventualmente até pagando, né? Pagando comissão e tal. Então tem vários modelos. Beleza? Esse é o primeiro atributo, APIs que são possíveis de se construir aplicativos legais e úteis, né? Bom, a gente já vai para a segunda etapa aqui, que é design e construção, é onde tem mais atributo legal. O segundo é o design RESTful. Então eu perguntei vários de vocês, muita gente conhece o REST-JSON, já trabalhou com o REST-JSON. Entretanto, eu garanto que a experiência de vocês em várias situações não foi com a abordagem RESTful, né? Não foi entendendo mais detalhadamente como é que esse protocolo foi concebido para ser usado. Tá? E aí, assim, a ideia é também não ser xiita, né? Porque quando você pega o RESTful, você pega, né, o cara que criou, ele tem todo um dogma de como aquilo deve ser usado, e muitas vezes no dia a dia, para questões de desempenho, para ficar mais fácil para o developer que está do outro lado, né, para a usabilidade ser melhor, né, para a facilidade de entendimento, você abre mão de padrões específicos para ganhar de outro lado. Né? Então, pelo menos a abordagem da Sensidia nos nossos projetos é buscar ser mais pragmático e eventualmente dar uma entortada no padrão quando precisar. Mas os princípios básicos do padrão é extremamente importante conhecer. Bom, o primeiro deles é o conceito de resource. Né? Quando a gente pega uma API, a gente tem, por exemplo, a resource pedidos, ou pedidos/ID. Então, você está usando corretamente o conceito de resource. A gente vê várias APIs REST, mas que, na verdade, elas usam todo o conceito RPC. Ela acredita que ela está usando o REST, porque ela está usando um HTTP ali, mas, na verdade, todas as operações, elas são get alguma coisa, set alguma coisa, find alguma coisa, quando, na verdade, essa é uma construção muito parecida com o RPC. Né? Um exemplo disso é a API do Flickr, que vocês devem conhecer para compartilhamento de foto. Né? O Flickr, antes de preparar a apresentação, eu estava buscando APIs que tivessem construções legais e construções esquisitas, né, para esses padrões.
E aí quando eu achei a do Flickr, na verdade eu parei de procurar, porque ele tem as construções esquisitas para todos os atributos que eu vou falar aqui, né? Talvez por causa do pioneirismo, né? Eles começaram a expor API muito tempo atrás, eles tinham a API SOAP XML, e eles migraram para, assim, ainda tem, né? Mas eles disponibilizaram a API REST, meio que dando uma adaptada no que eles tinham antes, sem repensar o modelo, né? Bom, outro ponto é, se a gente está falando de REST, a gente está falando de web, se a gente está falando de web, a gente está falando do protocolo HTTP com as operações do HTTP. Então, GET, POST, PUT, DELETE, principalmente, não só elas, né? Mas, então, o modelo de construção convencional seria esse. GET, vendas, /pedidos. GET, checklist, item 4. Então, essa é a construção recomendada para usar GET, né? A ideia do post é uma operação para criar, né? Então você cria e passa a estrutura JSON do objeto que você quer criar. O put é para fazer a atualização, o delete é o que vocês já esperam, né? Então você vai fazer o delete de um certo pedido ou você vai fazer delete de todas as fotos daquele usuário, tá? Então essa é a utilização convencional. O patch normalmente é utilizado para atualização parcial. Quando você vai atualizar e você tem um objetivo grande, para você não mandar todo, um objeto grande, para você não mandar todo o objeto, você pode mandar exatamente só o que vai ser alterado e usar o patch para isso. Tá? Tem algumas empresas, alguns especialistas que não gostam muito de usar o patch, preferem usar sempre o post, né? Tem alguns que não gostam de usar o put também, então tem prós e contras aí, mas normalmente é pelo menos usar get para get, post para post e delete para delete, né? Essa é a recomendação fundamental aí. Aí de novo, né, quando a gente pega o Flickr, na API do Flickr tem lá para você fazer edição de foto ou para você fazer remoção de foto. E ambas operações são HTTP POST. Então você vai lá, você quer fazer a remoção, você vai chamar um post numa URL de delete. Você fala, pô, mas que estranho, por que você não chama o delete então, né? Já que você está usando o REST, tá? Então, número 2, usar o REST da forma como ele foi concebido para ser usado, tá? Esse é o segundo atributo das APIs bacanas, legal? Bom, terceiro é versionamento. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? E muitas vezes as empresas, quando elas lançam as suas APIs, elas se esquecem disso, né? O Facebook foi exemplo disso, né? Assim, as primeiras versões das APIs do Facebook irritaram enormemente muitos desenvolvedores, porque elas mudavam e elas não tinham uma estrutura de versionamento, eles não tinham uma política de manter retrocompatibilidade e nem tinham uma estrutura de versionamento na URL, né? Então, isso dificultava muito a vida dos desenvolvedores. Então, quando a gente pensa na evolução aí, é sempre bom levar em consideração a colocação do versionamento nas suas APIs. E se a gente pensar numa URL convencional, você vai ter lá o HTTPS, o HTTP, o domínio, o nome da API. O nome da API ela é importante se a empresa for ter várias APIs, né? Se ela for ser sempre uma empresa de um produto com uma API única, talvez não precise ter, né? E aí você ter o versionamento e ter os resources ali embaixo, né? Então a colocação do versionamento, e aí a nossa sugestão é que seja na URL, ela é bastante importante. Eu trouxe aqui outras variações também, né? Pode usar como atributo de query, você pode usar como data, né? Tem alguns que usam construções diferentes. A do Twilio eu só acho meio esquisito, porque eles colocam a data, e a do Salesforce eles colocam 20.0, né? Quando você coloca alguma coisa, ponto alguma coisa, e ainda mais quando chega no número alto desse, o desenvolvedor fica já com preguiça, falando, cara, essa API muda todo dia, né? Assim, vai ser realmente complicado manter o meu aplicativo compatível com isso, né? Então, normalmente V1, V2, V3 é a recomendação que a gente passa para os nossos clientes, tá? Essa foi o 3, versionamento. 4, gerenciamento de erros. Outro aspecto que é bastante comum a gente ver nas APIs também é não levar em consideração a infraestrutura de web, de HTTP, para a construção de toda a parte de gerenciamento de erros da API. Então, a nossa recomendação é, pelo menos, usar
as 3 famílias de códigos HTTP, né? Então, se o resultado for ok, retornar 200. Se o resultado tiver algum problema do lado do cliente, né, ele esqueceu de passar um parâmetro, ele está chamando alguma coisa de forma inesperada, você retornar um 400 ou 400 alguma coisa. E se o erro for no server, você retornar 500 ou 500 alguma coisa. Aí, óbvio, tem toda a lista de erros de HTTP, você pode ser o mais específico ou mais geral, mais genérico. Na nossa opinião, seja mais específico do que genérico, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Flickr aqui de novo, se alguém do Flickr, não tem ninguém do Flickr aqui, né? Acho que nem sei se eles têm operação aqui no Brasil, né? Yahoo agora. Bom, mas se você fizer uma edição da foto, ele vai te retornar um status 200 ok, e aí no código de erro eu fiz essa requisição sem preencher nenhum token de acesso, né? Então eu já esperava que ele fosse dar um erro de privilégio, ou de chave faltando, ou de segurança e tal. Realmente ele deu esse erro, mas ele retornou um 200 ok. Por que ele não retorna um código específico dizendo que eu esqueci de fazer alguma coisa? Isso é muito mais claro para o desenvolvedor, para orientá-lo no desenvolvimento da API. Tá? Então, por exemplo, quando você retorna, essa aqui é a API da Transparência Brasil, né? Você vai fazer uma busca de um candidato, você vai dar um get no candidato, se ele retorna o Paulo Maluf, aqui ele vai retornar um 200 ok. Se você manda criar, normalmente a gente usa o 201 created, já passando o location da URL, né, de onde está o objeto que foi criado. Tá? Essas são formas de usar a família 200. Quando a gente pensa no 400, por exemplo, 400 e não passou nenhuma chave de acesso, ou não passou algum parâmetro específico necessário, ele vai retornar um 400 bad request, por exemplo. Ou ele pode retornar um acesso não autorizado, ou um proibido, tal. Então, assim, a recomendação, no fim das contas, é buscar entender esses códigos HTTP e usá-los da forma como é esperado que seria para ser usado. Tá? Bom, aqui tem a lista de códigos HTTP do Wikipedia lá que vocês podem usar. Do ponto de vista de design, especificamente de construção de APIs, se alguém quiser ir um pouco mais no detalhe, tem um webinar no site da Sensidia que a gente fez passando mais em detalhes por esses aspectos específicos, tá? Então a gente aprofundou um pouco mais lá. Então esse foi 4, tá? Usar a parte de error handling. Vamos lá. 5, segurança. Esse é um aspecto que é extremamente importante para quem está expondo a API, né? O cara do produto, ele quer que a maior quantidade de pessoas possível, de desenvolvedores, possam construir aplicativos. Para o cara de segurança da informação, ele gela quando ele fica sabendo que a API está disponível e qualquer um pode bater nessas URLs externamente, né? Então, é preciso encontrar o equilíbrio. A gente está participando especificamente de alguns processos em bancos, né? Tem alguns bancos internacionais que estão abrindo APIs para que desenvolvedores externos possam construir aplicações que busquem o extrato do banco, que façam uma transferência, que façam um depósito, e as reuniões com as áreas de segurança têm sido bem interessantes. Assim. O pessoal de produto de canais realmente quer liberar o acesso, o pessoal de segurança fica maluco. Bom, as questões de segurança, obviamente, elas são muito abrangentes. Né? A gente tem desde do acesso não autorizado, né? Alguém esquecer de passar a chave de acesso e tal. A preocupação com ataques, né, de você deixar um recurso disponível, alguém fazer uma inundação de requisições, isso derrubar, né, o restante do serviço que você tem, gerando sobrecarga, né. A parte de confidencialidade dos dados, né, então acesso a dados sensíveis, acesso a dados dos seus clientes. E o que a gente mais viu ao longo de 2014 inteiro foram escândalos de dados vazando, etc. Alguns desses dados vazaram pelas APIs. Mas outro aspecto que às vezes é pouco considerado são as implementações desastrosas, né? A gente, na API da Transparência Brasil, quando a gente lançou, a gente fez um hackathon no Google, e aí teve uma equipe que construiu uma extensão para o Chrome, que toda vez que você entrava numa página qualquer, ele tentava identificar naquela página se tinham nomes de candidatos políticos. Então, se tinha lá alguém falando da Marina Silva, por exemplo, ele fazia um highlight no nome da Marina Silva, e aí, se você passasse o mouse em cima, ele ia na transparência, buscava informações da Marina Silva e mostrava numa telinha assim. Então, cara, solução muito legal.
Entretanto, quando a gente lançou, a gente começou a acompanhar o uso da API, a gente viu que nos primeiros dias, assim, eram, cara, milhões e milhões de acessos, né? Tinha esse aplicativo, que era o aplicativo que tinha 98% de todos os acessos, né? A gente falou, caramba, o que está acontecendo, né? A gente foi ver que na construção do aplicativo, para qualquer site que ele entrava, ele varria a API batendo no nome de todos os candidatos. Então, entrou numa página, ele fazia 8.000 requisições à API, buscando o nome de todos os candidatos. Então, assim, pô, certamente esse cara tinha que fazer um cache local, né? Ele tinha que armazenar isso em algum lugar, ele não podia bater tanto na API assim. E aí, obviamente, a gente limitou o acesso desse cara, entramos em contato com ele para ver como que poderia ser corrigido esse problema, que estava sobrecarregando os servidores lá. Então, a implementação desastrada de clientes tem que tomar cuidado, realmente tem que ser preocupado, tem que ser levado em consideração. Aí um caso interessante, né, tem a Ford aqui, mas esse é um caso da Tesla, né, que é o principal fabricante mundial de carros elétricos. Eles têm, o carro é um carro conectado, e ele tem um aplicativo móvel onde você consegue ter uma série de informações do carro, inclusive interagir com o carro, mesmo estando a quilômetros de distância, né, porque ele acessa o carro via internet. Então você consegue buzinar, você consegue acender o farol, você consegue abrir o teto solar do carro. Então, pô, legal, sensacional, inovação, excelente. Entretanto, tem uma rede autorizada de manutenção, né? Então, se o seu carro pode estar com qualquer problema, você leva numa autorizada. No caso de um carro elétrico, você tem vantagens que a autorizada também pode acessar o seu carro remotamente. Você nem precisa levar o carro lá. Ele consegue fazer um diagnóstico sem você levar o carro lá. O problema é que quando você entrava no site dessa autorizada, você colocava o mesmo login e senha que você coloca no seu aplicativo, no aplicativo que você usa para controlar o seu carro. Então você está usando a sua mesma credencial no site do cara. Mas será que ele vai guardar bem a senha? Porque, a princípio, as suas credenciais Tesla, você acredita que a Tesla vai armazenar bem. Agora, você vai acreditar que a oficina do Zé, ela vai guardar bem a senha que você está colocando lá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, certamente isso é um risco, né? E aí você vai estar dirigindo o carro na chuva, um cara vai acessar o banco de dados da oficina do Zé, vai pegar o usuário e senha, vai abrir o aplicativo, colocar lá e vai abrir o teto solar do carro quando você estiver dirigindo na chuva. Então, bom, por aplicativo você não consegue nem acelerar, nem virar o volante, por enquanto, né? Mas já pode trazer algum transtorno aí. Aí, por exemplo, a gente pega caso brasileiro, né? Tem aplicativo Guia Bolso. Alguém conhece o aplicativo Guia Bolso? Várias pessoas. Pô, a ideia é sensacional, né? Você poder ter um gerenciador financeiro, multibanco, que se conecta lá, e ao contrário dos bancos, ele não vai estar tão interessado na tarifa, ele vai estar interessado mais em te servir bem, né? Só que o problema principal é que para acessar o Guia Bolso, para acessar a sua conta do Itaú ou a sua conta da HSBC, você tem que pôr a sua senha do banco no site do Guia Bolso. E aí ele acessa a aplicação, acessa não através de APIs, né, acessa lá a estrutura de internet do banco para obter informações em seu nome. Mas e se essa senha vazar, né? O cara vai poder entrar lá e vai tirar o seu dinheiro, fazer transferência para outro lugar. Então, extremamente séria essa questão de segurança, né? Bom, o aspecto principal é a identidade e a autorização, né? Autenticação e autorização. Então, identificar quem é a app que está fazendo acesso, quem é o usuário que está fazendo acesso, identificar eventualmente até o device no qual o usuário está fazendo acesso, né? O padrão mais comum, que talvez vocês tenham ouvido falar já, é o padrão WAF, está na versão 2, né? O WAF 2. É o padrão que o Facebook usa, que o Google usa, para você fazer login com o Facebook ou login com o Google. Ele usa esse padrão para proteção das credenciais de acesso do usuário, né? Então o Guia Bolso ele não deveria pedir para você colocar sua senha lá no site dele. O Guia Bolso ele deveria, se o banco provesse, né, recursos de OAuth 2, o que aconteceria? Ele abriria a tela do banco, você colocaria as credenciais no domínio do banco, do jeito que você sempre faz, token de acesso, seja lá qual forma de autenticação, e uma vez que está autorizado, aí o Guia Bolso tem um token especial que identifica o Guia Bolso, identifica a autorização que o Kleber deu para que o Guia Bolso possa acessar essa e essa e essa, e somente essas informações
em meu nome, tá? Era isso que deveria acontecer. Mas, obviamente, os bancos não disponibilizam esse acesso e o guia bolso fica impossibilitado de construir a aplicação de forma mais bem construída, né? Então, para quem detém dados de usuários, é extremamente importante pensar num padrão como o Auth2 para expor esses dados de uma forma segura e autorizada pelo cliente, pelo usuário, no final das contas. Obviamente, sempre usar HTTPS, né? Tá, 5, segurança. Tá? Vamos lá, 6. Hypermedia. Talvez esse seja um assunto um pouco menos conhecido, dominado por vocês. Se a gente pensar no nível de maturidade de design de APIs, o uso de Hypermedia, segundo até o Richardson, né, um dos gurus, criadores do conceito de REST, ele está no nível mais alto de maturidade do design das APIs. Tá? Hypermedia tem uma outra sigla que talvez vocês tenham visto aí, que é HTOAS, né, uma sigla toda esquisita de falar, que é Hypermedia as the Engine of Application State. É uma forma de você gerenciar o estado da aplicação, assim como acontece na web mesmo, no browser, você conseguir fazer isso através do design das APIs. Quando a gente navega no site hoje, a navegação humana no site, você entra na home, e aí lá você vai ter links no menu, você vai ter indicações do que você pode fazer depois. Então, o uso de Hypermedia no design das APIs é para tentar dar o mesmo tipo de informação, aí não para o usuário final, mas sim para o usuário da API especificamente, que é o desenvolvedor. Então, é ajudar o desenvolvedor a saber, uma vez que eu obtenho essa resposta, o que eu posso fazer com essa resposta. Tá? Então, essa é a ideia do Hypermedia. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse um site de leilões, e aí você tivesse para dar um lance num MacBook que está sendo vendido lá, né? Então, você faz um get dos itens buscando o MacBook Air. Ele vai lá e vai retornar uma lista de resultados e tem um MacBook Air lá, o ID dele 123, como novo, né? Esse é o resultado JSON sem usar Hypermedia. Bom, uma vez que o desenvolvedor ele obteve esse resultado, o cara que está construindo o app, o que ele pode fazer? Será que ele pode dar um lance? Será que ele pode ver o detalhe? Será que ele pode remover esse item? Que outras coisas ele pode fazer a partir daí, né? Então a ideia é incluir links na resposta para direcionar o desenvolvedor. Então nesse caso você está dizendo que você tem um link se você quiser obter esse mesmo elemento, é só você acessar essa URL aqui. É o item 123. Se você quiser ver os bids, né, ver os lances que foram dados nesse item, você vai acessar essa URL aqui. E se você quiser saber quem foi o bid que ganhou, você vai acessar essa mesma URL passando o parâmetro in. Então você dá indicações para o desenvolvedor de como é que ele constrói melhor o aplicativo. Tá? E eventualmente você consegue fazer até com que o aplicativo seja mais inteligente. Por exemplo, pode ser que o botão, para ele saber quem é o vencedor, só apareça no aplicativo final se esse link for retornado na resposta da consulta anterior. Então você faz com que o aplicativo fique mais inteligente. Né? Essa é a grande vantagem do uso de Hypermedia. Legal? Beleza? Vamos lá. Esse não é tão conhecido como os demais. Bom, indo agora aqui para a última etapa, né? Então você pensou numa API legal, a tua empresa tem uma API legal para expor, você teve toda a preocupação de design, construiu legal, usou os recursos, as operações, fez o tratamento de erros, segurança, o alfa, etc. Legal. Agora colocou a API no ar. Qual é a preocupação que você tem que ter depois que você põe a API no ar, né? E aí, também pensando naquelas APIs que eu falei que são as APIs bacanas, o que elas fazem, né? Bom, primeiro aspecto fundamental é ter um Developers Portal, né? A gente tem experiência com uma seguradora que eles iam expor a API, né? E aí a gente falou, cara, mas você já pensou em ter um Developers Portal, onde o próprio desenvolvedor pudesse encontrar, fazer o login, pegar a senha? Eu falei, não, cara, mas isso não é um problema pra gente hoje. A gente já consegue, né? A gente tem um monte de gente integrada nessa API de cotação, né? A gente falou, não, beleza, então vamos construir um aplicativo que integra aí. Como é que eu faço? Peraí que eu vou passar um acesso para você. Aí demorou 15 dias para criar um usuário e senha pra gente. Tá bom, e a documentação? Aí o cara mandou um PDF com 180 páginas lá.
A gente começou a ler o PDF, a primeira requisição que a gente fez bateu numa URL que não existe mais, né? Porque o PDF já não está mais atualizado com o design, né? Com a API live ali do cara. Então, assim, é extremamente frustrante. Só se eu quiser muito, muito mesmo integrar com essa aplicação, se eu for obrigado, é que eu vou fazer isso. Se depender realmente da intenção do desenvolvedor em construir algo de forma mais fácil, né? Com menos fricção, né? É extremamente importante ter um Developers Portal. Legal? Bom, então, pelo amor de Deus, diga não aos PDFs de 100 páginas, tá? Existem formas de documentar as APIs de maneira interativa e muito simples, né? Existem hoje, eu diria que 3 padrões principais. Um padrão chamado Swagger, de documentação. Um padrão chamado, que é da Muli, né? Qual é o nome mesmo? Alguém lembra aí? Pô, fugiu agora. Deu branco. E o WADL, que é tipo o WSDL do Web Services, né? O WADL é a versão REST do WSDL. Tá? Então são essas 3 formas mais convencionais de documentar a API. A que a gente mais gosta é o Swagger, tá? Porque que a Muli Soft propõe, ela é bacana, tem ferramentas legais, mas a gente acha que ela é muito ligada com tudo que é da Muli, né? E aí, eventualmente, se você não for usar Midor, Muli, etc., você pode ter mais dificuldades depois. Tá bom? Bom, como eu comentei, recomendação, se você está construindo a API, está fazendo design de API, quer expor a API para os seus developers, acesse o site da Twilio, o Developers Portal dos caras, que vocês vão ver o que realmente tornar fácil a vida do developer, tá? Outro exemplo da documentação interativa do Marketplace do Extra, né? Esses são clientes da Sensidia. O Marketplace ele tem um conceito de permitir que lojistas externos vendam no Extra. Então, se você entrar no extra.com.br hoje, você pode comprar um carrinho de nenê que é vendido pela BB Store, não é vendido pelo Extra. Mas ele está ali disponível, você põe no carrinho e fecha a compra como se fosse um produto vendido pelo Extra. Você pode até fazer o mesmo carrinho com o micro-ondas do Extra e o carrinho de nenê da BB Store. Tá? Bom, e toda a comunicação entre a BB Store e o e-commerce do Extra é feita através dessas APIs. Tá? E aí tem toda uma documentação, tem um Developers Portal, que é disponível para orientar essas plataformas de e-commerce e orientar os grandes lojistas a desenvolver essas integrações de forma muito mais produtiva. Tá? Então está aqui. Outro exemplo, eu comentei, a SendGrid também faz um excelente trabalho de documentação, de engajamento com desenvolvedores. Tá? Então, beleza, Developers Portal. Outro aspecto muito importante é ser self-service. Quando a gente está tentando descobrir uma API nova, a gente quer usar para algum aspecto, eu não quero esperar 10 dias para o cara me mandar a senha, certo? Eu quero entrar lá e muito rapidamente pedir a senha e já ter acesso imediatamente. Tudo bem, pode ser que o cara não libere a senha para eu trabalhar em produção, mas ele precisa ter pelo menos um ambiente de sandbox onde eu possa brincar, onde eu possa pegar aquela credencial de acesso e entender como é que a API funciona. Então, de novo, para quem vai expor a API, pensar nessa estrutura de sandbox, de playground, é extremamente importante. Tá? Então, a Stripe, por exemplo, ela pede o cadastro. Coloca aqui teu nome, password, confirma o password. Se você quiser, cara, pula esse passo. Eu não preciso nem saber que usuário você quer, quem você é, que senha, nem precisa se cadastrar. Se você quer conhecer a API, pula esse passo, você já consegue ir direto, já cria um guest para você faz tudo como guest. Tá? Bom, obviamente o cara do banco, de novo, né, fica maluco se você não pedir pelo menos quem é o cara que está do outro lado, né? Bom, eu comentei, né, então, REST Console, Sandbox, Playground, assim, os desenvolvedores, a gente não quer ter que ficar acionando o suporte toda hora, falar com o cara do outro lado, esperar o cara responder o e-mail, né? Eu quero poder, de forma mais autônoma, seguir o meu caminho, tá? Beleza, esse foi o 8, né? Ser self-service. O 9 está relacionado à confiabilidade. Bom, beleza, eu conheci essa API, achei legal pra caramba, construí uma versão do meu aplicativo aqui já brincando com essa API. Entretanto, essa API está retornando um monte de 500,
tem hora que demora milissegundos, tem hora que demora segundos para retornar, ela está muito inconsistente, né? Então, assim, todas as coisas ruins elas têm que terminar, né? Então, mesmo que você esteja criando a sua API, disponibilizando essa API, e tem um certo momento você passe por uma certa estabilização, cara, você tem que trabalhar para ter um suporte adequado, né? Para ter confiabilidade na API e ter o suporte adequado. Então, essa confiabilidade normalmente cara, obviamente evitar bugs na API, evitar problemas de performance, evitar problema de indisponibilidade, né? A API ficar fora do ar, mudanças, né? Então a questão de versionamento é extremamente importante para você acomodar mudanças, e quando você muda a versão, você tem que manter a versão anterior no ar por algum tempo ainda, né? Então você não pode simplesmente mudar de uma hora para outra, quebrando, né, os seus clientes. E além disso, a falta de suporte, né? O cara mandar um e-mail ou acionar o suporte, abrir um ticket e ninguém responder do outro lado, né? Então esses são aspectos extremamente importantes. Um jabá rápido, né? A Sensidia tem uma suíte de gerenciamento de APIs. Então, para quem está expondo APIs e quer gerenciar a distribuição de chaves, quer gerenciar quem está do outro lado, quer poder impor rate limiting, né? Tudo bem, eu disponibilizo a API imediatamente, mas esse cara vai conseguir fazer, sei lá, 1 milhão de chamadas por mês, ou ele não vai poder conseguir fazer mais do que tantas chamadas por segundo, né? Então você conseguir impor esses limites para te proteger, para proteger o seu sistema legado, você tem toda a parte de monitoração e de alertas em cima da API. Então essa é uma forma de você entregar uma API mais confiável para o teu cliente, né? Além disso, tem outras coisas, né? Você pode usar uma status page, por exemplo. Então você vai na Amazon, você vai em várias APIs de Salesforce. Se você entrar em salesforce.com/trust, eu acho, ele te mostra um painel com as principais APIs e se ela está verde, amarela ou vermelha. Então, assim, se o aplicativo do teu cliente começa a quebrar, ele pode entrar imediatamente nessa página e ver, pô, será que está tendo algum problema conhecido já ou não? Então, essa é uma forma também de passar bastante transparência, né, da API, tá bom? E outro é ter canais de discussão, né, fóruns, e estimular a comunidade de desenvolvedores, né, a abrir tickets, né, ter espaço para abertura de tickets. Beleza? Tranquilo. Bom, e aí um último erro comum é as empresas acharem, né, eu comentei já, que eu vou lançar minha API e espontaneamente vai começar a chover desenvolvedor e empresas interessadas em construir aplicações, né? Aí a gente vê que na verdade não, assim, mesmo as boas APIs, elas precisam de investimento em publicidade, né? Então a gente pega, por exemplo, a Ford aqui, deve estar pagando uma grana, né? Não faço ideia de quanto custa para patrocinar o Campus Party, mas para montar um stand desse, organizar um hackathon, colocar um prêmio, né? Pelo menos tem o custo de um Ford Ka aqui, né, na jogada. Então ela está fazendo isso para estimular desenvolvedores a construírem aplicações legais interagindo com a plataforma dela. A Salesforce, ela fez uma competição valendo $1 milhão nos Estados Unidos. Esse foi o hackathon, né, não foi bem um hackathon porque ele foi mais estendido, né, mas foi a competição mais bem premiada do uso de APIs que eu conheço, né. Obviamente a maior parte das empresas não consegue fazer isso, mas às vezes apenas o estímulo, o relacionamento com o desenvolvedor, ter o papel do API Evangelist, às vezes é interessante, tá? Então, o hackathon ele é uma forma de estimular o uso dessas APIs, né? Eu falei que eu ia comentar sobre a Transparência Brasil. Esse foi um projeto que a gente fez de forma voluntária, né, para a ONG Transparência Brasil, com apoio do Google. A gente fez um hackathon dentro do Google. Tinham 50 lugares lá na sala que a gente fez, né, e tiveram, sei lá, 600 inscritos, acho, 450, 500 inscritos. Então a gente precisa fazer uma seleção grande para trazer pessoas muito boas para construir aplicativos. O hackathon demorou um dia, né, foi das 8 da manhã às 8 da noite, e saíram aplicativos muito legais. E desde que a gente lançou essa API, antes da eleição, obviamente, né, que é quando tinha realmente um apelo muito grande, né, construir aplicativo para ser usado na eleição, a gente teve mais de 300 apps criadas usando as APIs da transparência. Num período de menos de um mês, a gente lançou em agosto, as eleições foram em outubro, né, mas assim, o hackathon foi dia 3 de agosto, então assim, em período muito curto, muitas aplicações foram criadas, né.
Aí um tráfego enorme, né? Algumas dessas daquele tipo que eu falei, né? Assim, disparando mais aquisição do que o que era necessário, na verdade, né? Mas tudo em busca de eleições mais transparentes, a informação sobre o candidato mais na mão de todo mundo, né? Legal? Beleza? Bom, então foi 5 desse lado, 4 aqui. Esses foram os 10 atributos, né? Então só lembrando, a proposta de valor, fazer a pessoa expõe a API pública se ela realmente for útil para alguém, né? Se você atingir um cliente ou um parceiro ou uma comunidade específica de desenvolvimento. Fazer o design RESTful usando resources, usando os verbos HTTP, tá? Fazer toda a parte de versionamento, se preocupar com isso desde a V1, né? Não espere para colocar a versão na V2, já versione a V1. Fazer todo o trabalho de gerenciamento de erros, usando os códigos de erro HTTP de forma correta. Se preocupar com a segurança, pelo menos um par de app token e chave, né? Então, de você ter identificado quem é o aplicativo que está do outro lado, pelo menos para você poder revogar esse acesso em algum momento. Se você tiver dados sensíveis de usuário, aí provavelmente a recomendação é usar o OAuth 2. Tá? Parte de Hypermedia, ajuda o desenvolvedor a construir aplicações mais inteligentes, né? Então, dê informação sobre o que ele faz na sequência. Tá? A Developers Portal, ajude-o a ter mais informações sobre a API, ajude-o a andar sozinho, né? Construa soluções que sejam self-service. Confiabilidade, cara, mantenha a API no ar, mantenha um suporte ativo para essa API. A gente estava falando esses dias com uma empresa de pagamentos, concorrente do PayPal, mas brasileira, né? Eles acho que acabaram de lançar, sei lá, nos últimos 3 meses aí, eles lançaram toda a plataforma nova de pagamentos. Vocês estavam fazendo propaganda há mais tempo, mas a plataforma ficou operacional mesmo há alguns meses. E quando a gente foi conversar com eles lá, eles já tinham feito toda a modelagem da API, legal, a API foi bem modelada. A gente falou, pô, legal, vocês vão lançar, né? Vai ter uma enxurrada de e-commerces, de plataformas que vão estar interessados em integrar com vocês. Como é que vocês vão suportar esses caras? A documentação vai estar onde e tal? Cara, a gente tem um PDF aqui. E aí tem o arquiteto, né? O cara que desenhou as APIs, é o cara que vai suportar esses desenvolvedores. Pô, mas se tiver 40 caras ali fora, então o seu arquiteto ele só vai fazer isso então de agora para frente. Ele só vai suportar dúvidas dos desenvolvedores que vão aparecer, porque você vai mandar um PDF para todo mundo, né? Então como é que você se preocupa também com o suporte, né? Porque a empresa pode ser vítima do próprio sucesso, nesse caso, se ela não oferecer um suporte adequado. Legal? E por fim, divulgação. Esses são os 10 atributos, na opinião da Sensidia, para quem for expor uma API, para aumentar a chance dessa API ser uma API sensacional. Legal? Galera, para quem tiver interesse também, a gente tem um meetup de API Crafters. Então, para quem faz design de API, para quem está interessado em conhecer mais, a gente normalmente divulga os hackathons, a gente divulga eventos e webinars que a gente faz nesse meetup. Tem também uma lista no LinkedIn, a gente divulga novidades lá, tá? Beleza? Galera, é importante assim, os devs são o new sex, né? Assim, a gente vê aqui um investimento num evento desse, um investimento de empresas de renome internacional, tentando se aproximar mais com vocês, né? Assim, o desenvolvedor realmente está sendo cada vez mais tratado a pão de ló, não só para bons desenvolvedores, para compor a equipe dessas empresas, mas também desenvolvedores de startups, jovens empreendedores e caras curiosos, né? Que possam criar aplicativos que sejam realmente interessantes e que eventualmente da noite para o dia possam fazer sucesso usando uma API disponível na internet. Então, exijam dos provedores das APIs que vocês forem usar um atendimento adequado e deem feedback para eles caso esse atendimento não esteja adequado. Legal? E se tiver uma API muito ruim, indica o nome da Sensidia, quem sabe a gente consegue ajudar os caras a prover uma API melhor para vocês usarem. Legal? Então, de novo, a apresentação está nesse endereço. Queria agradecer, abrir para pergunta. Não sei se alguém... Acho que tem que liberar o microfone aí, né, galera? Microfone para pergunta?
Alô? Meu tá funcionando? Esse aqui não? Tá ligado? Alô, alô? Alô? Ah, opa, foi. Vai lá. Como é que a gente planeja a depreciação das versões? Bom, depreciação de versões, esse é um assunto bem chato, né? Para quem tem que manter múltiplas versões é um saco, né? E para quem vai usar e construir um aplicativo, ter que mudar todo o aplicativo também é muito difícil. A nossa sugestão é sempre, obviamente, o primeiro aspecto é tentar manter a retrocompatibilidade, né? Quando não é possível, você tem que quebrar o contrato da API, mesmo quebrar as interfaces, você manter pelo menos 2 versões funcionando e fazer todo o trabalho de comunicação com os developers para que eles saibam que tem uma versão nova, para que ela entre em deprecated mesmo e para que ele tenha um período de tempo de suporte ainda na versão antiga, né? Se você entrar, por exemplo, um caso bem legal, o caso do Facebook agora, depois de todos os problemas que eles tiveram, eles têm uma parte de gerenciamento de versões muito legal, muito legal. Entretanto, obviamente, é bem caro, né? Só uma empresa como o Facebook, empresas muito grandes, conseguem manter a estrutura que eles propõem, que é manter pelo menos 2 anos do lançamento de uma versão da API, ela disponível, depois quando entra uma versão nova, acho que a política deles é assim, quando você lança uma versão nova, a versão anterior ela vai ser mantida ainda por 2 anos. Essa é a política que eles criaram, o que é bem legal, só que é bastante tempo para manter a API funcionando, né? Por outro lado, assim, eu vi esses dias uma notícia, cara, está no blog da Sensidio, eu acho, a gente compartilhou lá. Eu não vou lembrar agora qual a empresa. Eles não tinham nenhum tipo de identificação do developer que usa a API. Você podia entrar lá, pegar as URLs e sair construindo o aplicativo, né? Aí o que acontece? Quando eles lançaram uma versão nova, eles colocaram no developer site, eles mandaram e-mail marketing, mas ele não tem nenhum e-mail dos caras que construíram os aplicativos. Então teve, sei lá, 30% dos developers que já tinham construído uma aplicação nem ficaram sabendo dessa alteração, né? Então é muito importante você conhecer quem é o developer que está do outro lado também. Então é pedir pelo menos um registro do cara com uma chave que identifique esse aplicativo e um e-mail que você possa acessá-lo depois, tá? Recomendações básicas aí. Sobre questão de documentação e tal, você não acha que seria meio obrigatório cada API ter pelo menos alguns exemplos em cada linguagem para o uso? Porque algumas vezes na documentação está especificando parâmetros e tudo mais, e às vezes as dúvidas são tão bobas que, por exemplo, dúvida sobre como requisitar via uma URL. Não tem nenhum exemplo de URL dentro da documentação. E isso acho que às vezes poderia resolver o problema de muita gente com uma coisa muito simples, que é um exemplo de uma aplicação simples. Aplicações de exemplo e códigos de exemplo em várias linguagens, ela é talvez o tipo de documentação mais eficiente, né? Muitas vezes a empresa ela se preocupa em descrever exaustivamente cada parâmetro. Então esse parâmetro serve para fazer isso, aquilo. Você pode passar isso, escreve uma paulada de informação sobre aquele atributo especificamente. Quando ela e o desenvolvedor ela começa a ler, cara, vai dando uma preguiça ali, ele vai tentar fazer uma invocação e ele pode ser traído pela não leitura, né, ou eventualmente até uma documentação que esteja incompleta, né? Então, código de exemplo em várias linguagens, obviamente, se você conhecer melhor o seu desenvolvedor, você vai saber quais são as linguagens mais típicas que ele usa, né? As mais comuns normalmente são PHP, você vai fazer alguma coisa em JavaScript, você vai fazer alguma coisa em Java, sei lá, .NET, é extremamente interessante. Uma outra forma é você criar SDKs também, né? Se você criar SDK para Android, SDK para iOS e disponibilizar essa SDK para download, a SDK ela já meio que encapsula uma certa parte da complexidade que a própria interface esconde, né? Por outro lado, tem uma vertente de design de APIs que abomina SDK. Porque SDK, na verdade, é um código client que você está distribuindo. E se você mudar a API, ou se você precisar mudar a SDK, você vai ter que distribuir esse código client, né? E aí, quando você está trabalhando num ambiente distribuído, o que você não quer é ter que ficar se preocupando com o código client distribuído em todos os lugares, né? Então, assim, há uma disputa entre quem faz hypermedia muito bem
não precisa de SDKs. Por outro lado, o SDK ele é um excelente acelerador se o desenvolvedor do outro lado não for tão experiente, né? Mas exemplos em linguagens também são extremamente importantes. Mais alguma? Depois tem uma lá atrás. Opa, bom dia. Bom dia. Eu queria completar o que você disse com 2 dicas. A primeira é sobre documentação. Existe o API.io, que a gente usa Markdown para escrever a documentação. Ele gera aquela página dinâmica com tudo bonito, tudo organizado. E acho bem útil. Uhum. E a segunda é contra Hypermedia e RESTful. Para quem usa Java Spring, existe o Spring Data REST, onde a gente pode usar a modelagem do JPA, MongoDB e outros bancos. E ele cria uma API com todo aquele CRUD em RESTful, com a Hypermedia, tudo, aqueles links. Muito legal também. Uhum. Para cada linguagem vão ter certamente aceleradores importantes de criação automática de documentação, né? Você comentou o API, eu tinha falado do Swagger, né? E tem o padrão da Muli também, que eu não vou lembrar mesmo. São os 3 padrões principais, na verdade, que eu acho. Eu tinha falado do Adel também, mas nem é tão legal. O API realmente é muito legal. O Swagger também eu recomendo vocês olharem, assim. Ele é menos ambicioso que o API. O API ele gera mock, server, ele gera outras coisas também, mas ele gera a documentação num formato bem bonito mesmo. Excelente, obrigado pelo input. Eu queria saber como é que ferramentas que a gente pode utilizar quando tem um grande volume de requisições, para a gente não ter ataque de DOS, esse tipo de coisa. Tá. Bom, como a gente está falando de infraestrutura web, na verdade, você tem recursos da própria infraestrutura, né? Então você usar load balancer, você ter toda a sua infraestrutura bem configurada, ela já dá um certo nível de proteção, né? Então você pode configurar regras de firewall para evitar ataques de IPs da Coreia do Norte, por exemplo. Você não vai aceitar IP da Coreia do Norte aqui. Então tem a configuração de infra básica, mas aí eu comentei lá, por exemplo, a Sensidia tem uma solução de API Management. Nós não somos os únicos, né? Existem outras ferramentas de gerenciamento de APIs. Ela normalmente te dá a possibilidade de você impor questões de segurança, né? Então você fazer um OAuth mais facilmente, né? Você não tem que implementar tudo, ela já vem uma implementação de OAuth, ela já faz toda a parte de gerenciamento de chaves, e aí o mais importante, ela aplica políticas, né? Então, por exemplo, se o seu servidor suporta até tantos milhões de calls por dia, ou picos de 20 mil calls por segundo, você pode configurar essa infraestrutura de gerenciamento de APIs para que ele barre, né? Então, bate nele, se ultrapassar um certo volume de invocações de um certo aplicativo, ele começa a barrar só aquele aplicativo. Se você eventualmente perceber que aquele aplicativo você não conhece, tem alguma suspeita, você pode fechar a torneira só daquele aplicativo, sem impactar todos os outros apps que estão acessando, né? Então, são alguns requintes que você pode colocar na infraestrutura que vai expor a API. Então, se a API tiver realmente a possibilidade de ter um volume maior de invocação, eu acho legal dar uma olhada em ferramenta de gerenciamento de APIs, que você pode ter, de forma bem simples, configurar essas restrições e proteger, assim, ter um nível muito maior de confiança na proteção do seu back-end ali. Legal? Mais algum? Não? Valeu. Galera, obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês.